A verdade por trás da Marina de Poseidon, Tétis e Sereia. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Isso mesmo, meus amigos, vamos conhecer a verdadeira origem da sereia Tétis, inclusive os mitos que serviram de inspiração para Masami Kurumada. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Tétis de Sereia é aquela que convida para a batalha submarina, uma doce serva do Imperador dos Mares. Tétis encontrou Julian Solo na Terra quando ele completou 16 anos, para se tornar o Imperador Poseidon, soberano do Reino Marinho. Pertence a você desde a época da mitologia. Quem é você? Sou Titis, a sereia. Sereia? Por que está dizendo que esse tridente é meu? Pertence a você, Julian Solo. Quero dizer Poseidon, imperador do oceano. Poseidon? No mangá, a Marina teve uma participação mais ativa na história, sendo a mensageira de Poseidon logo no início da saga, encontrando Saori na mansão Kido e também o mestre ancião nos 5 picos antigos de Rosan, onde declarou guerra contra Atena em nome de seu deus. No anime, Tétis recepcionou os cavaleiros de Atena que vieram de Asgard e invadiram o templo submarino de Poseidon, e mostrou sua belíssima voz que fascina seus adversários antes de aprisioná-los em seu coral da morte. Cilada de coral! O que é isso? É o coral da morte que criei pra vocês. Ficarão sepultados pra sempre por baixo desse maravilhoso coral. Tétis quase tomou a vida de Kiki, mas foi impedida pela Amazônia de Prata, China de Ofiuco ou Cobra na dublagem brasileira. Certamente, a esta altura, Atena já deve estar morta naquela água. Então vai ver. Garra de trovão! Meu mestre, o Sr. Julian, não é mais um ser humano. Da mesma forma que Atena, ele agora é um deus. Ah, como deve ser terrível ser castigado por um deus. Na mitologia grega, Tétis é uma ninfa do mar, uma das 50 Nereidas, as filhas de Nereu, o antigo deus marinho. É neta da Titânia de Tétis, filha de Urano e de Gaia. A ninfa teve inúmeros filhos, entre eles o herói Aquiles. Segundo a profecia, o filho da Nereida com Zeus seria capaz de derrubar o poderoso rei do Olimpo. Para impedir a realização da profecia, Zeus imediatamente casou Tétis com o mortal Peleu, que é seu neto, o filho de Aiacos, um dos 3 juízes do inferno ao lado de Radamantes e Minos. Quando Aquiles nasceu, Tétis tentou torná-lo imortal. Para isso, mergulhou no rio Estige, deixando-o, no entanto, vulnerável na parte do corpo pela qual segurava, seu calcanhar. E com esse ponto fraco, perdeu a vida na Guerra de Troia. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física, com a saga completa, estão na descrição. A Titânia de Tétis se uniu ao oceano, o filho primogênito de Urano, o céu, e Gaia, a terra, o mais velho dos titãs, dando origem a 3.000 Oceânides, as ninfas dos fundos inacessíveis do mar, coroadas de flores que acompanham durante os cortejos a concha de marfim de Tétis. A Titânide cuidou de Hera, que lhe foi entregue por Reia durante a luta dos titãs contra os deuses olimpianos. Em agradecimento, a rainha do Olimpo a reconciliou com o oceano. Tétis é representada como uma sábia e jovem mulher. A sereia é uma bruxa do mar. Na mitologia grega, ela vivia no mar da Sicília, enfeitiçando os pescadores com seus maravilhosos cânticos para devorá-los. Na mitologia grega, as sirenes ou sirenas eram no início as servas da deusa Perséfone. Mas quando foi raptada por Hades, sua mãe Deméter deu-lhes corpos de pássaros e as enviou para ajudar na busca. Porém, elas desistiram e passaram a habitar a ilha de Capri. As sirenes foram mais tarde encontradas pelos argonautas, que passaram por elas ilesos, graças ao poeta Orfeu com sua música, que inibiu seus cantos. Odisseu também conseguiu superá-las, amarrando seu mastro do navio e obrigando seus homens a taparem os ouvidos com cera. As sirenes ficaram tão aflitas com a estratégia de Odisseu que se jogaram ao mar e se afogaram. Essas bruxas do mar representam a escama do general Marina Sorrento de Cirene. Mas ao longo do tempo, esses seres femininos e sedutores de maravilhosa voz se converteram na Idade Média em mulheres com cauda de peixe, que também personificavam os perigos do mar, onde enfeitiçavam os homens até levá-los à morte. A escama de Tétis possui a forma dessa sereia, metade mulher e metade peixe. Seiya, é uma sereia. É ela que está cantando. Espera um pouco. Esses protetores são chamados de escamas, correspondem às armaduras dos cavaleiros. Para a criação de Tétis de Sereia, Masami Kurumada se inspirou no conto A Pequena Sereia de 1837, escrito por Hans Christian Andersen.
No conto, é com apenas 15 anos que as sereias podem subir à superfície para descobrir o mundo. E nesse dia, salvou um príncipe de se afogar no mar durante uma tempestade. A sereia ofereceu sua voz para se transformar em humana, assim pôde reencontrá-lo, pois se apaixonou por ele. Porém, ela teve um final trágico, já que não teve seu amor correspondido pelo príncipe, se transformando em espuma do mar. Em Saint Seiya, a Marina, com 15 anos de idade, se encontrou com Julian Solo. O mangá clássico dá a entender que Tétis foi um peixe salvo por Julian em sua infância. Com a forma humana, se tornou uma Marina de Poseidon e arriscou sua vida para salvá-lo da destruição do templo submarino, pois ele estava desacordado após ter a alma de Poseidon extraída de seu corpo. Mais tarde, antes de viajar pelo mundo com Sorrento de Cirene, Julian encontrou o peixe ferido e sem vida, indicando que Tétis morreu para salvá-lo. Ou seja, em todas as histórias elas pertenciam ao mundo marinho, se tornaram humanas para proteger os homens que se apaixonaram, entretanto perderam suas vidas por eles. No anime, Tétis sobreviveu após a queda de Poseidon e se tornou uma sereia, retornando ao mar no último episódio da saga de Poseidon. O Imperador Poseidon, governante dos 7 oceanos do mundo, finalmente dormiu. Imperador Poseidon. Não. Você agora é unicamente o Sr. Julian Solo. Não é a primeira vez que Saint Seiya tem influências de Hans Christian Andersen. Na saga anterior, Asgard, Hilda de Polaris foi inspirada em outro conto do mesmo autor, A Rainha da Neve, assim como o filme Frozen da Disney. Tétis tem cabelos loiros igual a Pequena Sereia no desenho animado japonês lançado pela Toei Animation em 1975. É do mar que eu vim, e pro mar eu voltarei. Me transformarei em bolhas de sabão, pois não posso matar o homem que amo. A felicidade dele é muito mais importante que minha vida. Não consegui fazê-lo enamorar-se de mim, mas proporcionei a ele momentos felizes. E sei que mesmo que o meu corpo se dissolva em bolhas de sabão, a sua memória conservará para sempre a minha lembrança. Adeus, querido príncipe. Curiosamente, A Pequena Sereia da Disney, que estreou em 15 de dezembro de 1989, um ano depois da estreia de Tétis no mangá, março de 1988, também seria loira. Mas será que Tétis era realmente um peixe, como sugere o mangá? Há quem acredite que sim, e que os outros súditos do Imperador dos Mares também poderiam ser seres marinhos originalmente. Espero que o novo mangá de Poseidon, Hellrise of Poseidon, nos traga mais detalhes sobre os marinas. Contudo, segundo a enciclopédia oficial Saint Seiya Taizen, lançada no Brasil pela editora Conrad, a gratidão do peixe salvo por Julian quando criança encarnou em uma garota, transformando-a em uma fiel marina. Ou seja, na verdade, o sentimento de gratidão do peixe despertou em Tétis quando sentiu o retorno da vontade de Poseidon ao mundo, após Canon quebrar o selo de Atena. E você já tinha percebido as semelhanças de Tétis com a Pequena Sereia? Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui tá a playlist da mitologia em Saint Seiya. Conheça as lendas gregas e nórdicas que inspiraram Masami Kurumada na criação dos cavaleiros. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Pequena Sereia. Muito obrigado!